Abramos a palavra do Senhor em Zacarias, capítulo de número 8. Zacarias, capítulo de número 8. Nós vamos dar continuidade na série sobre avivamento espiritual nos profetas menores do Antigo Testamento. Zacarias fica antes de Mateus. Se você abrir Mateus, vai estar Malaquias antes e antes ainda Zacarias. Então abre Mateus e retorna um pouquinho que você chega em Zacarias. Zacarias capítulo de número 8. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho um grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, ou de crianças, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus e amado Pai, a Tua palavra nessa manhã foi lida e nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor me ajude na explicação e aplicação da Tua palavra. Que o Senhor ajude a todos nós, aos meus irmãos aqui presentes também, a receber essa palavra como ela é, palavra do Senhor. Nos ajude, ó Deus, porque somos fracos, o nosso entendimento é limitado. Mas o Senhor é o Deus forte e poderoso, e que pode todas as coisas. O Senhor pode aquebrantar o nosso coração, e pode dar o conforto que a nossa alma necessita. Nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus declara o seu amor. Deus declara o seu amor. É isso, meus irmãos, que nós acabamos de ouvir na palavra de Deus. E o que é amor? Nós muitas vezes confundimos o amor com um sentimento, com algo romântico. Nós pensamos em amor acerca disso muitas vezes. Como na obra de Shakespeare, né, Romeu e Julieta. Aqueles que gostam de filmes, de séries, muitas vezes é movido a pensar em amor de acordo com os padrões estabelecidos nessas séries, nesses filmes. Quem é dos anos 80 vai lembrar do filme Além da Vida, né? Acho que é GOT o nome do filme, que tem todo aquele trama de amor. Aqueles que nasceram depois do ano 2000, acho que é 2008, tinha a série Crepúsculo, né, que relatava lá uma relação também de amor entre os adolescentes e tal. Então nós pensamos muito em amor quando somos influenciados por esse sistema que nós
muitas vezes consumimos, né? Por esses materiais culturais que nós absorvemos. Mas o que a Bíblia diz o que é amor? A Bíblia diz que o amor ele é de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. E a Bíblia, além de qualificar o amor, ela também nos diz que Deus ama o seu povo. E Ele ama o seu povo de uma forma especial. Meus irmãos, nós vamos ver hoje, através da Sagrada Escritura, a declaração que Deus faz de amor para o seu povo. Nós sabemos que o contexto aqui de Zacarias é um contexto de reconstrução, é um contexto em que eles estão retornando à sua terra de origem, é um contexto em que eles precisam serem reanimados e motivados a levantar a cidade novamente. Como os irmãos já estão cansados de ouvir, que Zacarias conviveu no mesmo período que Ageu e Malaquias, e então eles fazem parte desse período em que a nação de Israel estava sendo reconstruída. E se os irmãos se lembrarem, no capítulo de número 1, ele começa com uma mensagem de exortação. Ainda depois desse período de exortação, que ele diz, olha, não seja como os pais de vocês. Ele vem com uma série de visões que foi dada ao profeta Zacarias, para que o povo fosse reanimado, para que o povo voltasse a realizar as suas atividades. Quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo de número 7, nós temos mais uma mensagem de confrontação, onde Deus vai confrontá-los acerca das suas atividades espirituais, acerca do jejum, perguntando, é para mim que vocês estão fazendo isso? Mais uma vez exortando o povo. Se você observar ainda no capítulo de número 7, ele vai dar uma dura repreensão. Ele vai dizer, o coração de vocês é como um coração de diamante, é impenetrável, é duro. Então depois de dar essa mensagem dura, dizendo, olha, eu castiguei vocês por causa do seu pecado e da sua maldade, no capítulo 8 ele inicia com um caráter completamente diferente. No verso de número 2 diz, tenho grande amor por Sião. Veja que agora ele muda a tonalidade da mensagem. Antes ele estava duro, enfático, dizendo, o coração de vocês é duro, os seus pais foram para a Babilônia, eu castiguei por causa da dureza do coração. Mas agora Deus, Ele estabelece uma mensagem para confortar aqueles que receberiam a sua palavra. E aqui, meus irmãos, nós já aprendemos algo acerca da mensagem que nós iremos ouvir. E por vezes nós precisamos sim de repreensão. E Deus repreende o seu povo, fala de forma dura, enfática, incisiva. E nós precisamos disso, porque o nosso coração caminha para as coisas erradas. Então nós precisamos ser repreendidos, corrigidos, exortados. Mas a Bíblia também nos diz que aquele que é muito repreendido também endurece o seu coração. Deus não fala apenas palavras duras, mas Ele fala também palavras amáveis. Ele diz, olha, eu castigo você, mas eu faço isso porque eu te amo. Eu tenho um grande amor por vocês. Ou seja, nós precisamos também sermos consolados. E aqui os pregadores deveriam aprender essa lição com Deus. Não é só exortar o povo de Deus. Ele precisa sim ser exortado, mas ele também precisa saber que é amado. Você precisa saber que é amado. Eu preciso saber que sou amado. E Deus faz isso na sua palavra. Meus irmãos, se vocês observarem do verso 1 ao verso de número 8, a expressão dita, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor, ela é repetida mais de 5 vezes. Se você observar na leitura, fica até meio cansativo você ouvir, assim diz o Senhor dos Exércitos. Observe, no verso 1, a palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim. No verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Verso 3, assim diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos.
qual que é a mensagem? O que Deus quer transmitir com essa palavra? Ouça, porque não é palavra de homem. Quem está dizendo aqui é o Senhor dos exércitos. Ouça essa mensagem, entendendo que essa mensagem não nasceu no coração, na concepção humana. Ouça essa mensagem entendendo que é voz de Deus. Essa mensagem que nós vamos ouvir nesse momento não é uma mensagem que nasceu na imaginação do homem, não, mas é uma mensagem de Deus, assim diz o Senhor. Ele usa seus instrumentos, que são os profetas no passado, ele usa hoje os expositores da sua palavra, mas esta palavra é palavra do Senhor. Como é que você tem ouvido as pregações na sua igreja? Como é que você tem ouvido a ministração fiel da palavra? E aqui nós já temos essa aplicação, meus irmãos. Quando nós sentamos nesses bancos, não é para ouvir o pastor Wesley, o pastor Jonatas, um pastor renomado, um pastor simples. Não, nós viemos para o culto, para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor dos exércitos. Será que nós temos consciência disso no momento do culto? Será que de fato nós entendemos que quando a palavra de Deus está sendo pregada, é Deus falando? Como vai dizer nos nossos documentos reformados, a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. É por isso que no momento de culto solene, onde Deus está falando, todas as vozes se calam, porque é o Senhor que está falando. Por isso que no momento de culto nós chamamos a atenção das crianças, crianças, calme, presta atenção lá, porque é Deus que está falando. Entendemos os pequenininhos que choram, que tem o seu momento, a gente entende, mas precisa ser ensinado e instruído. O momento de culto é o momento que Deus vem falar diretamente com o seu povo. É o momento que Deus exorta, mas consola, anima, revigora, nos enche de ânimo e de esperança. Como é que nós temos ouvido, meus irmãos, a palavra de Deus, os cultos, as pregações? Ela é palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Observe que a expressão Senhor dos exércitos também se repete. Porque Deus quer que o seu povo entenda que quem está no controle da vida deles, neste caso, não era o rei da Síria, mas era o Senhor dos exércitos. Quem está no controle, no governo da nossa vida, não é um governo meramente humano, mas é o Senhor. Não é o Lula que está lá na administração da civilização do nosso país, não é o STF, não é a Câmara dos Deputados, mas quem está no controle da nossa vida e da nossa existência é o Senhor dos exércitos. E assim, meus irmãos, é nesse caráter de anúncio que vem a palavra do Senhor. E qual é essa mensagem enfática que Ele quer dar para nós? No verso 2 nos diz: tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande, veja que Ele repete novamente, é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Talvez na sua tradução esteja como zelo, eu tenho um zelo tão grande por Sião, pelo meu povo. O que significa isso, meus irmãos? Essa palavra zelo, essa palavra amor, ela vem da raiz da palavra ciúmes. Deus tem ciúmes do seu povo. E não é um ciúmes como o homem tem da mulher, ou a mulher tem do homem, que quando vê algo que pode ameaçar o seu relacionamento, ela fica, ou ele fica irritado. Não é esse tipo de ciúmes. O ciúmes aqui, ele tem como fundamento o cuidado, a proteção. Ele toma vingança contra os seus inimigos. Veja que a ideia aqui é de proteção. Ou seja, eu tenho um amor tão grande por você que se alguém te ameaçar, eu é que vou comprar a briga.
Porque os inimigos do meu povo são meus inimigos, é o que ele enfatiza aqui. Qual é, meus irmãos, a causa deste amor de Deus por nós ou pelo seu povo no passado? Quando nós lemos a Bíblia na Antiga Aliança, nós entendemos, poxa, mas esse pessoal parece que não aprende nunca, é muito desobediente, vive criando ídolos, vive fazendo coisa errada, né? E Deus, de uma forma insistente com o seu povo, né, busca resgatar, redimir, mas mesmo assim eles continuam a desviar. Qual é a causa do amor de Deus? A causa, meus irmãos, do amor do Senhor está nele mesmo. Deus não nos ama porque Ele viu algo de especial em nós. Ele nos ama porque Ele é bom. Você sabia que Deus é o único ser que Ele ama a si mesmo e não é egoísta? É porque Ele ama a si mesmo e Ele reflete o seu amor em nós. Ele ama a si mesmo e Ele não é egoísta, por quê? Porque Ele é perfeito em todas as suas qualificações. Ele é completamente justo. Ele é perfeitamente bom. Ele é perfeitamente generoso. Então, todas as qualificações em Deus são perfeitas. Diferente da gente. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos e pecadores. Por isso, quando a gente ama a gente mesmo, a gente comete pecado. Nós somos chamados a amar a Deus. Somos criados para amar a Deus. E quando nós amamos mais a nós mesmos do que ao próprio Senhor, nós incorremos em idolatria. Mas Deus é diferente. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, não completamente iguais. Nós não somos deuses. Então, por causa do amor que Ele possui nele mesmo, Ele transborda esse amor nos amando também. Pessoas que não merecem o seu favor. É assim que Ele demonstra a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando o rei Davi, ele tentava fazer um templo para Deus, ele queria construir um templo para o Senhor no Antigo Testamento. E ele fala isso para Natã, o profeta, a primeiro momento, vê como bons olhos, mas depois Deus anuncia a sua vontade ao profeta e diz, olha, Davi não vai reconstruir o templo, né, fazer o templo, mas o seu filho vai. Isso está em 2 Samuel. E aí ele diz que o seu filho, ele pode até desobedecer, e eu vou castigar com a açoite de homens, mas eu nunca vou apartar dele o meu amor. Filho de Davi não havia naquele momento nem nascido, e Deus já anunciava que iria amá-lo, independente daquilo que ele faria. Este é o amor de Deus conosco. Ele amou Jacó quando estava ainda no ventre da sua mãe. O que uma criança dentro do ventre vai fazer para merecer amor de Deus? Nada. Ele é um amor eletivo, ele escolhe amar e ele ama com toda intensidade. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos algumas verdades. E a primeira dela é que a ação de Deus está em contraste com nossa ação. Se você observar no capítulo anterior, a nossa ação é de rebeldia, a nossa ação é viver de aparência, mas Deus age de uma forma contrária. Ele nos ama, apesar de nós mesmos. Aprendemos com Deus a amar aqui realmente quem não merece. Nós aprendemos que há necessidade de exortar, mas também há uma necessidade de declarar o seu amor. E aqui eu falo de uma forma especial para os homens, né? A gente tem mais dificuldade de fazer isso, de expressar sentimento, de expressar amor. Alguns são especiais, né? Conseguem fazer isso com mais facilidade. Mas a grande maioria tem dificuldade de expor os seus sentimentos e também aquilo que pensa ou que deseja para a pessoa amada. E aqui nós aprendemos com Deus isso. Haverá momentos que nós devemos exortar e corrigir, mas também há momentos de manifestar graça, manifestar amor e dizer que ama e que é grande o amor. Então isso é importante, que nós venhamos aprender com Deus essa atividade. E então, meus irmãos, se os irmãos observarem do verso 2,
ele declara o seu grande amor. E porque ele ama, ele também faz promessas. A partir do verso 3, nós vamos ver as promessas de Deus para o povo da aliança. Então, no verso de número 3, ele promete aqui a sua presença. Observe, assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Então, a primeira coisa que ele promete para o povo da aliança é a sua presença. Eu voltarei e habitarei no meio de vocês. É importante, meus irmãos, enfatizar que Deus nunca abandonou o seu povo. Esse voltar de Deus para o seu povo é dizer, eu vou voltar para abençoá-los. Porque no momento passado eu vim com indignação e ira para castigá-los, mas agora eu volto para abençoar, com a presença abençoadora de Deus. É o que simbolizava o templo no Antigo Testamento. Então eu vou voltar a habitar no meio de vocês. Voltarei e habitarei. E é interessante aqui, meus irmãos, que a presença de Deus causa duas coisas no seu povo. A primeira que ele diz, você será chamada cidade fiel. É interessante isso. Por quê? Porque a presença de Deus no meio do seu povo o torna fiel. Porque Deus, anteriormente, ele diz, vocês são infiéis. Vocês quebraram a minha aliança. Ele chega para dizer para Jerusalém que vocês agem como uma prostituta. E agora a minha presença no seu meio vai tornar você uma cidade fiel, vai te justificar. E não só justificar, eu vou também te santificar. Porque você será chamado o monte do Senhor como monte santo. Veja que as duas bênçãos espirituais provindas de Deus, justificação e santificação, isso por meio da sua presença. É Deus prometendo justificar o seu povo e santificá-lo. E Ele não para aqui com as suas promessas, meus irmãos. Ele também promete vida, que nós vemos no verso de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, e por causa da sua muita idade. Verso 5, as praças das cidades se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então veja só, ele promete a sua presença, e ele promete vida para o seu povo. Ele diz, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças. A velhice aqui é colocada, não está aqui à toa, tanto os velhos como as crianças. Os velhos está colocado aqui para entender que Deus é aquele que prolonga a vida. Então a minha presença no meio de vocês vai te abençoar espiritualmente, vai prolongar a sua vida, e as crianças é acerca do quê? A sua multiplicação. Eu não só vou aumentar a quantidade de vida, mas eu vou multiplicar a vida no meio de vocês. É isso que eu vou fazer. Observe, meus irmãos, que tanto a velhice como as crianças aqui no texto são vistos como promessa de Deus e sinais de bênção. Entenda isso. Porque tem gente que olha para a velhice como se fosse uma maldição. Para muita gente, ser velho é sinal de coisa ruim. Os sinais da velhice hoje são vistos como algo muito ruim, que você tem que combater. A indústria dos cosméticos hoje vende muito, né? Quem é que não quer ter uma pele de bebê? Né? Quem quer ver livre das rugas? Né? Você vê propaganda, comércio sobre isso. Mas, meus irmãos, a Bíblia revela que a velhice não é algo ruim.
A Bíblia nos diz que os cabelos brancos são a glória. E hoje, se a pessoa vê um cabelinho branco, já está o quê, ó? Lá no espelho, arranca, né? Não quer aparentar ser velho, não. Mas a Bíblia revela que a velhice é algo bom. Jacó, quando ele chegou no Egito, o que impressionou Faraó foi a sua longevidade. Por quê? Se um homem chegou a uma velhice tão estendida como essa, é porque Deus o abençoou. Porque não é todo mundo que chega a uma boa velhice. Então a velhice é vista na Bíblia como bênção de Deus. Assim como as crianças. As crianças brincarão nas praças. Então, ó, Deus promete presença, Deus promete vida e Deus promete o quê? Alegria e paz. A praça da cidade vai ser habitada pelos velhos, pelas crianças que nelas brincarão. Criança brincando é sinal de alegria. Você deixa seu filho brincar numa praça violenta? Não deixa. Você deixa seu filho ou os idosos vão compartilhar ali a vida no local onde há comércio de drogas? Não vai. Qual que é a imagem que ele está passando aqui? O que eu tenho prometido para vocês é vida com alegria, com paz. É isso que vocês precisam e é a promessa de Deus para o seu povo. A vida do rei e do seu reino estabelece o amor aqui de uma forma definitiva. E essas são, meus irmãos, as mesmas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. A justificação, a santificação, a sua presença. Antes dele partir para estar com o Pai, ele diz que estarei convosco durante todos os dias da sua vida. Então, todas essas promessas nós já temos em Cristo Jesus. Aqui nós aprendemos que o nosso lamento só terminará na volta do Senhor. Talvez você diga, isso pode parecer impossível. Toda essa promessa. A presença de Deus, vida longa, prosperidade, né, alegria, paz, gozo. Tudo isso pode parecer impossível aos nossos olhos. Aqui poderia parecer impossível também para aquelas pessoas que ouviram essa mensagem, que viram a cidade em ruínas. Pense você em Hiroshima e Nagasaki depois da Segunda Guerra Mundial. Quem viu os escombros lá depois da guerra dizia, isso nunca vai voltar a ser uma cidade novamente. Isso nunca vai voltar a ter a mesma glória que havia anterior. Isso pode parecer impossível para nós, mas não é impossível para Deus, porque Ele enfatiza isso no verso posterior. Ele diz assim no verso de número 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente, ou maravilhoso aos olhos, como algo extraordinário deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim. Existe algo impossível para Deus, meus irmãos? E a resposta sim. Talvez você fique incomodado com essa resposta. E sim, existe algo que é impossível para Deus. Até para Deus existe algo que é impossível. O que, por exemplo? É impossível que Deus cometa pecado. Se Deus pecar, Ele deixa de ser Deus. Deus ele é perfeito, então Ele nunca peca. É impossível que Deus crie uma pedra mais pesada do que Ele possa carregar. Porque Ele não pode fazer nada que é contrário à sua natureza. Então, até mesmo para Deus existe essa limitação por conta da sua natureza, mas não que Deus é limitado. É porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode roubar. Porque se Ele fizer isso, Ele deixa de ser Deus. Então, Ele não nega a sua natureza santa. Todavia, meus irmãos, o que Ele promete na sua palavra é perfeitamente possível para Ele. Por quê? Porque Ele é todo poderoso.
Se Ele prometeu que vai nos abençoar, se Ele revelou o seu amor e as suas promessas, o que Ele espera de nós? Que nós creiamos. E Ele fez isso através do seu Filho Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, aquilo que realmente parecia impossível aos nossos olhos, é plenamente possível para Deus. O verso 7 nos diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. E aqui nós temos o clímax revelado do amor de Deus. Deus faz aqui o impossível. Ele diz: salvarei. Observe os imperativos. Salvarei, retirarei, trarei vocês de volta, serei o seu Deus. Veja que é todas as ações de Deus em nosso favor. Como resultado da salvação de Deus, agora Ele estabelece relacionamento pessoal. Como que Deus salva? Retirando do Oriente e do Ocidente, congregando o seu povo, fazendo-os reunir. Meus irmãos, é muito claro que em Jerusalém não iria caber tantas pessoas pela qual ele está anunciando aqui. Trazer gente de todas as terras. O que a mensagem quer dizer? Que é algo muito maior. Vocês estão esperando que eu reconstrua uma cidade? O que eu tenho para vocês é algo muito maior. Deus aqui já está anunciando que Ele vai trazer pessoas de toda a localidade da terra para adorá-lo. Eu os congregarei, eu vou ajuntar vocês nessa cidade que estou preparando. É isso, meus irmãos, que Deus tem feito ao longo dos anos e das eras. Ele tem ajuntado o seu povo para adorá-lo, para viver com vida, para viver com paz, para viver com comunhão com Ele. É isso que Deus tem feito e Ele continuará fazendo. Talvez você diga, isso realmente é algo difícil de ser realizado. Mas como o próprio Senhor nos diz na sua palavra, que isso não é impossível para Ele. Uma ilustração que nós temos na Sagrada Escritura é como uma mulher. Alguns a veem como uma meretriz, erradamente, mas a Bíblia nos diz que havia 7 demônios que possuíam essa mulher. Ela foi a primeira a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Maria Madalena. Como que uma mulher que outrora era possuída por espíritos imundos pôde ser a primeira a ver o Senhor, o Rei da Glória, se levantar da sepultura. Isso parece ser impossível, mas para Deus, meus irmãos, nada é impossível. E o que nós aprendemos aqui então de uma forma geral? Que o amor declarado aqui de Deus, ele se tornou carne. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus revela o seu amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E assim, meus irmãos, nós temos a realização, a concretização dessas promessas. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos a habitação de Deus. E nós experimentamos isso já. E nós experimentamos isso como um antegozo que ainda será no futuro. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que nós somos amados. E por causa disso nós temos condição também de amar. Não há razões para duvidar do amor de Deus. E interessante é que Deus não promete um retorno ao passado, mas sim um futuro glorioso. Tem gente que olha para trás e fala assim, nossa, bom é quando eu só ia para a escola e não tinha preocupação com nada. Agora já tenho que arrumar trabalho, outros já têm família, tem criança. E aí muitas vezes a gente olha para trás e pensa, nossa, aquele período foi bom. Mas Deus não diz que a gente vai voltar para trás. Ele diz que a gente vai para frente.
Existe um futuro glorioso, que será muito melhor daquilo que nós já experimentamos no passado. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida nós já desfrutamos hoje. O amor de Deus, meus irmãos, para mim e para você é suficiente para que nós não necessitemos de nenhuma outra coisa. Aquele que é amado por Deus, ele não mendiga amor de ninguém. O amor de Deus revelado na cruz é o que nos encoraja e nos faz prosseguir. São as promessas de Deus que nos sustenta. E a sua maior bênção de comunhão com Ele é o que nos dá a verdadeira esperança. Que nós possamos desfrutar disso no dia de hoje. Amém? Eu vou fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela mensagem. Peço aos presbíteros que me auxiliem na ministração da Santa Ceia. Oremos. Pai nosso que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que foi exposta nessa manhã. Que nós, ó Deus, verdadeiramente nos sintamos amados pelo Senhor, com amor tão grande, ao ponto de dar o Seu próprio Filho na cruz do Calvário. Isso que nós iremos realizar neste momento, que seja verdadeiramente aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, como um simbolismo, que nós nunca venhamos nos esquecer do grande amor de Deus por cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.